palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12: Ouvi as tuas orações e escolhi esta casa como casa de sacrifício. Este versículo relata quando Salomão edifica um templo para o Senhor. Porém, no capítulo antes, no capítulo 6, Salomão faz algumas orações. E dentro dessas orações a qual Salomão faz, eu gostaria de destacar duas. A primeira é que Salomão estabelece Jerusalém, o templo, como o centro de toda adoração, como o centro de todo sacrifício. Tudo aquilo que o povo de Deus fosse fazer a respeito do Senhor teria que ser feito no templo, a qual Salomão edificará ao Senhor. A segunda oração é que Salomão entendia que eram tempos difíceis e em qualquer momento o povo poderia ser cativo. Então Salomão também pede ao Senhor, quando o povo fosse cativo para terras longínquas, ou estivesse em qualquer outro lugar que não em Jerusalém, mas que este mesmo povo orasse em direção a Jerusalém, que o Senhor pudesse também ouvir essas orações. O interessante é que quando a gente vai para Daniel capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus vai dizer que quando Daniel soube que o edito havia sido assinado, Daniel entrou na sua casa, e na casa de Daniel havia janelas que davam para a banda de Jerusalém. Daniel está cativo na Babilônia. Daniel não está em Jerusalém, mas Daniel sabe em direção a orar. Daniel sabe em qual direção buscar. As janelas dele estavam para a direção do templo. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel sabia aonde buscar suas forças. Sabe o que Deus está te falando? Não importa o que você está passando, qual cativeiro, qual perseguição, qual deserto que você esteja passando, vai haver sempre uma direção a qual você poderá buscar o Senhor. Como Daniel fez, tinha janelas que dava para a banda de Jerusalém. Mas o interessante é que no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Jesus desenvolve um diálogo com ela. E após Jesus expor entre os dois a vida íntima, a relação do marido dela, ela pergunta certa coisa para Jesus. Diz assim: os nossos pais adoravam nesse monte, mas vós, judeus, dizeis que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E Jesus diz: mas em verdade vos digo que nem no monte, que nem em Jerusalém vos adorais ao Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Não vai ser mais nem em Jerusalém, eu tiro este alvo. Não vai ser no monte, eu também retiro este alvo. Agora, aquele que adorar em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que adoram desta maneira. Agora eu sou o ponto de início. A minha adoração verdadeira, a minha adoração em espírito e em verdade é o ponto de início. Tá bom, Maurício, mas Jesus retirou Jerusalém e retirou um monte. Qual que é o meu alvo? Qual que é a minha direção? Porque a minha direção antigamente era o templo. Qual que agora é a minha direção? Como diz Hebreus, olhando para o autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus. Eu sou o ponto de início, minha adoração verdadeira, minha adoração em espírito, minha adoração em verdade. Mas o meu alvo é Cristo. Eu caminho olhando para Cristo. As minhas atitudes têm que ter reflexo de Cristo. O meu alvo é Cristo. Não é mais templo, não é mais monte. Aonde que eu estiver, que eu adorar em espírito e em verdade, eu tenho um alvo a qual buscar. Eu tenho uma direção a qual orar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra possa falar ao seu coração e que Deus te abençoe poderosamente.